Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia do último bloco de capítulos de Ramsés, a Batalha de Kadesh. Sim, eu tava pensando que ia dar para dividir em duas leituras, mas não, são só 4 capítulos para terminar o livro. Então eu vou fazer a leitura de uma vez só, tá bom? Ao invés de fazer duas leituras curtas, eu faço uma leitura um pouquinho mais longa. E aí, a semana que vem, a gente já começa o próximo volume, A Dama de Abu Simbel. Meus companheiros, muito obrigada por vocês estarem aqui me acompanhando nessa leitura em mais um bloco de capítulos, mais uma semana, mais uma quarta-feira. Estou muito agradecida a vocês, sou muito agradecida a vocês, a cada uma das mensagens que vocês mandam. Muito, muito, muito obrigada de coração. E continue interagindo comigo, que é gostoso isso, essa interação, sobre leitura principalmente. Então, já vou começar, tudo bem? Preparados? Capítulo 56. A porta da cela de Asha abriu-se. Apesar do sangue frio, o jovem diplomata sobressaltou-se. O rosto carrancudo dos 2 guardas não pressagiava nada de bom. Desde que fora encarcerado, Asha esperava todos os dias que o executassem. Os hititas não manifestavam qualquer indulgência para com os espiões. Usariam o machado ou o punhal ou forçariam a saltar do alto de uma falésia. O egípcio preferia que sua morte fosse brutal e rápida, sem ser motivo para uma cruel encenação. Asha foi introduzido numa sala fria e austera, decorada com escudos e lanças. Como sempre no Hati, a guerra impunha sua presença. Como tem passado? Perguntou a sacerdotisa Puturrepa. Sinto falta de exercício e não gosto da sua comida, mas ainda estou vivo. Não é um milagre? De certa forma, sim. Tenho a sensação de que a minha reserva de sorte está se esgotando. No entanto, a sua presença me tranquiliza. Seria uma mulher assim tão implacável? Não conte com a fraqueza de uma hitita. O meu encanto está inoperante? A raiva inflamou o rosto da sacerdotisa. Está bem consciente da sua situação? Um diplomata egípcio sabe morrer com um sorriso, mesmo que todos os seus membros tremam. Asha pensou na cólera de Ramsés, que lhe censuraria, mesmo no outro mundo, por não ter conseguido sair do Hati para lhe descrever a enorme coligação feita pelo imperador hitita. Teria a camponesa transmitido a sua breve mensagem de 3 palavras? Já não acreditava nisso, mas, se tal tivesse acontecido, o faraó seria suficientemente intuitivo para compreender o seu significado. Sem informações, imaginava o exército egípcio sendo destruído em Kadesh e Shenar subindo ao trono do Egito. Só de pensar, mais valia morrer do que sofrer a tirania de semelhante déspota. Não traiu Ramsés, e nunca esteve do lado de Shenar, disse Puturrepa. A você compete julgar. A batalha de Kadesh realizou-se. Ramsés venceu as tropas coligadas, revelou a sacerdotisa. Asha sentiu-se como se estivesse embriagado. Está caçoando de mim? Não estou com disposição para brincadeiras. Venceu as tropas coligadas, repetiu Asha estupefato. O nosso imperador está vivo e livre, acrescentou Puturrepa, e a fortaleza de Kadesh permanece intacta. A alegria do diplomata tornou-se sombria. O que vai fazer comigo? De boa vontade eu o teria mandado queimar como espião, mas você se transformou num dos trunfos das negociações. O exército egípcio estava acampado em frente à fortaleza, cujos muros permaneciam cinzentos, apesar do implacável sol do começo de junho. Após a entrevista de Ramsés com Muwatalli, os soldados do faraó não haviam tentado mais nenhuma investida contra Kadesh.
Do alto das ameias, Uritexup e os arqueiros hititas observavam os seus adversários, entregues a pacíficas ocupações. Cuidavam dos cavalos, burros e bois. Exercitavam-se em jogos coletivos, organizavam campeonatos de luta livre e comiam grande variedade de pratos que os cozinheiros dos regimentos preparavam, apostrofando-se uns aos outros. Ramsés dera apenas uma ordem aos oficiais superiores: fazer-se respeitar a disciplina. Nenhum deles conseguira obter a mínima confidência sobre o pacto estabelecido com Muwatalli. O novo general da divisão de Sete arriscou-se a confidenciar ao monarca: Majestade, estamos desconcertados. Termos conseguido uma grande vitória não o enche de satisfação? Estamos conscientes de que é o único vencedor de Kadesh, Majestade, mas por que não atacarmos essa fortaleza? Porque não temos qualquer chance de tomá-la. Teríamos que sacrificar pelo menos metade das nossas tropas sem termos a certeza de que teríamos êxito. Durante quanto tempo teríamos que permanecer parados, olhando para essa maldita fortaleza? Estabeleci um acordo com Muwatalli. Quer dizer, a paz? Foram impostas condições. Se não forem satisfeitas, retomaremos os combates. Qual o prazo que lhe concedeu, Majestade? Expira no fim desta semana. Saberei então se a palavra do imperador tem algum valor. Ao longe, na estrada que vinha do norte, surgiu uma nuvem de poeira. Aproximavam-se de Kadesh vários carros hititas, carros que talvez formassem a vanguarda de um exército de socorro, vindo para libertar Muwatalli e os seus. Ramsés acalmou a inquietação que se apoderava do seu acampamento, subindo em seu carro, atrelado à vitória em Tebas e a deusa Mut está satisfeita, o rei, acompanhado pelo seu leão, foi ao encontro do batalhão hitita. Os arqueiros hititas permaneceram segurando as rédeas. A reputação de Ramsés e de matador já se espalhara por todo o Hati. Um homem desceu de um dos carros e avançou na direção do faraó. Elegante, de andar leve, rosto esguio, um bigode fino e bem cuidado, Acha esqueceu o protocolo e correu para Ramsés. O rei e o amigo abraçaram-se emocionados. A minha mensagem foi útil, Majestade? Sim e não. Não consegui atinar no devido tempo a sua advertência. Mas a magia do destino funcionou a favor do Egito, e graças a você, atinei rapidamente. Foi Amon que obteve a vitória. Julguei nunca mais ver o Egito. As prisões hititas são sinistras. Tentei convencer o adversário que era cúmplice de Shinar, o que deve ter salvo a minha vida. Depois os acontecimentos se precipitaram. Ter morrido lá teria sido uma indesculpável falta de gosto. Devemos decidir pela trégua ou pela continuação das hostilidades. A sua opinião será muito útil. Na tenda, Ramsés mostrou a Acha o documento que o imperador hitita lhe enviara. Eu, Muwatalli, sou o seu servidor, Ramsés, e reconheço-o como o filho da luz, dela saído, realmente dela saído. O meu país é seu servidor e está a seus pés, mas não abuse do seu poder. A sua autoridade é implacável e provou-a conseguindo uma grande vitória. Mas por que há de continuar exterminando o povo do seu servidor? Por que o ódio o anima? Visto que é vitorioso, admita que a paz é melhor do que a guerra e dê aos hititas o sopro da vida. Um belo estilo diplomático, apreciou Acha. A mensagem parece suficientemente explícita para o conjunto dos países da região? Uma verdadeira obra-prima. Que o soberano hitita seja vencido em combate é inacreditável, mas que reconheça a sua derrota é um milagre novo a averbar a sua honra. Não consegui apoderar-me de Kadesh. O que interessa essa praça forte? Venceu uma batalha decisiva. Muwatalli, o invencível, considera-se atualmente como seu vassalo. Pelo menos em palavras.
Este ataque de humildade forçada servirá ao seu prestígio com extraordinária eficácia. Muwatalli mantivera sua palavra, redigindo um texto aceitável e libertando Acha. Ramsés deu ordem então ao seu exército para levantar acampamento e tomar o caminho de volta para o Egito. Antes de deixar o local onde tantos dos seus compatriotas haviam perdido a vida, Ramsés voltou-se para a fortaleza de onde sairiam livres e incólumes Muwatalli, o irmão e o filho. O faraó não conseguira destruir esse símbolo do poder hitita, mas o que restaria deste poder depois da clara derrota dos inimigos? Muwatalli declarando-se servidor de Ramsés. Quem teria ousado imaginar semelhante vitória? O rei nunca esqueceria que só o auxílio do Pai Celeste, a quem clamar em seu socorro, lhe permitira transformar uma derrota em triunfo. Não resta um único egípcio na planície de Kadesh, disse o chefe dos vigias. Mande batedores para o sul, leste e oeste, ordenou Muwatalli a seu filho Uri-Teshup. Talvez Ramsés tenha decorado a lição e camuflado as suas tropas no bosque para nos atacar logo que sairmos da fortaleza. Durante quanto tempo continuaremos a fugir? Devemos regressar a Hattusa, respondeu Hattusil. Lá reconstituiremos as nossas tropas e reconsideraremos as nossas estratégias. Não é a um general derrotado que me dirijo, inflamou-se Uri-Teshup, e sim ao imperador dos hititas. Acalme-se, meu filho, interveio Muwatalli. Considero que o general-chefe do nosso exército não desmereceu. Todos nós subestimamos o poder pessoal de Ramsés. Se me tivesse deixado agir, teríamos vencido. Engana-se. O armamento egípcio é de excelente qualidade, e os carros do faraó são tão bons quanto os nossos. O choque frontal na planície que você preconizou ter-se-ia voltado contra nós, e as nossas tropas sofreriam muito mais baixas. E você se contentou com essa humilhante derrota. Conservaremos esta fortaleza. O Hatti não será invadido, e a guerra contra o Egito continuará. Como poderá continuar depois do documento infame que assinou? Não é um tratado de paz, precisou Hattusil, mas uma simples carta de um monarca para outro. O fato de Ramsés se satisfazer com ela demonstra sua inexperiência. Muwatalli declara abertamente que se considera como vassalo do faraó. Hattusil sorriu. Quando um vassalo dispõe das tropas necessárias, nada o impede de se revoltar. Uri-Teshup enfrentou Muwatalli com um olhar fixo no dele. Não dê mais ouvidos a esse incapaz, meu pai, e dê-me os plenos poderes militares. As manobras diplomáticas e a astúcia não conduzirão a nada. Eu, e só eu, sou capaz de esmagar Ramsés. Regressemos a Hattusa, cortou o imperador. O ar das nossas montanhas será propício às nossas reflexões. Fim do capítulo 56. Capítulo 57. Com um potente salto, Ramsés mergulhou no lago onde Nefertari se banhava. O rei nadou por baixo da água e agarrou a esposa pela cintura. Fingindo surpresa, ela deixou-se puxar para o fundo e lentamente voltaram à superfície abraçados. Vigilante, o cão amarelo-dourado começou a latir em torno do lago. Já Matador dormia à sombra de um sicômoro com o pescoço adornado por uma fina corrente de ouro que recebera em recompensa pela sua coragem. Ramsés não podia contemplar Nefertari sem se sentir enfeitiçado pela sua beleza. Para além da atração dos sentidos e da comunhão dos corpos, um laço misterioso os unia, mais forte do que o tempo e a morte.
O suave sol de outono banhava-lhes o rosto com a sua luz benfazeja, enquanto deslizavam na água verde-azulada do lago. Quando saíram, Vigilante parou de latir e lambeu-lhe as pernas. O cão do monarca detestava a água e não compreendia a razão de o seu senhor ter prazer em molhar-se daquela maneira. Depois de ser acariciado pelo casal real, Vigilante aninhou-se entre as patas do enorme leão e saboreou um bem merecido repouso. Nefertari estava tão desejável que as mãos de Ramsés tornaram-se ardentes, percorrendo o corpo perfeito da jovem rainha com o entusiasmo de um explorador penetrando numa terra desconhecida. A princípio, passiva, feliz por ser conquistada, e em instantes correspondendo às provocações do esposo amante. Em todo o país, Ramsés tornara-se Ramsés o Grande. Quando regressou a Pi-Ramsés, uma enorme multidão aclamou o vencedor da Batalha de Kadesh, o faraó que conseguira derrotar os hititas, repelindo-os para o seu território. Várias semanas de festejos, tanto nas aldeias quanto nas cidades, haviam permitido celebrar condignamente essa formidável vitória. Dissipando o espectro de uma invasão, o Egito entregava-se à sua instintiva alegria de viver, coroada por uma cheia excelente, promessa futura de abundantes colheitas. O 5º ano do reinado do filho de Sete terminava com um triunfo. A nova hierarquia militar era-lhe totalmente devotada e a corte, subjugada, inclinava-se perante o monarca. A juventude de Ramsés terminava. O homem de 28 anos que governava as 2 terras possuía a envergadura dos maiores soberanos e marcava já a sua época com um carimbo indelével. Apoiando-se em uma bengala, Homero foi ao encontro de Ramsés. Terminei, majestade. Deseja apoiar-se no meu braço e caminhar um pouco? Ou prefere sentar-se sob o seu limoeiro? Andemos um pouco. A minha cabeça e a minha mão trabalharam muito nesses últimos tempos. Agora é a vez das minhas pernas. Esse novo trabalho o obrigou a interromper a redação da Ilíada. É verdade, mas me proporcionou um magnífico tema. Como o abordou? Respeitando a verdade, majestade, pois não ocultei nem a covardia do seu exército, nem o seu combate solitário e desesperado, nem o apelo ao seu divino pai. As circunstâncias desta extraordinária vitória inflamaram-me como se eu fosse um jovem poeta escrevendo de sua primeira obra. Os versos cantavam nos meus lábios e as cenas ordenavam-se por si próprias. O seu amigo Amênio auxiliou-me muito, corrigindo alguns erros de gramática. A língua egípcia não é uma tarefa fácil, mas a sua grandiosidade e precisão são uma felicidade para um poeta. A narrativa da Batalha de Kadesh será gravada na parede externa sul da grande sala de colunas do templo de Karnak, revelou Ramsés. Nas paredes externas do pátio do templo de Luxor e na fachada de sua coluna principal, bem como nos muros externos do templo de Abidos e no futuro pátio de entrada do meu templo de milhões de anos. Então a pedra da eternidade guardará para sempre a recordação da Batalha de Kadesh. É ao Deus oculto que assim pretendo honrar, Homero, e a vitória da ordem sobre a desordem, a capacidade de a regra dominar o caos. Espanta-me, majestade, e o seu país também me espanta todos os dias um pouco mais. Não acreditava que a sua famosa regra o ajudasse a vencer um inimigo decidido a destruí-lo. Se o amor de Maat deixasse de animar o meu pensamento e a minha vontade, o meu reinado não tardaria a terminar, e o Egito encontraria um novo rei. Apesar da grande quantidade de alimentos que ingeria, Amene não engordava. Sempre magro, pálido e com ar doentio, o secretário particular do rei
já não saía do seu gabinete e, com uma equipe restrita, ocupava-se de um impressionante volume de pastas. Dialogando de forma muito direta com o vizir e os ministros, Amene estava ciente de tudo o que se passava no país e por isso velava para que cada um dos altos funcionários desempenhasse de forma impecável a tarefa que lhe fora confiada. Para o amigo de infância de Ramsés, uma perfeita administração resumia-se num preceito simples: quanto mais elevado era o posto, maiores seriam suas responsabilidades e mais severo o castigo em caso de erro ou negligência. Do ministro ao chefe de serviços, todos assumiam as faltas dos seus subordinados e pagavam por elas. Os ministros demitidos e os funcionários despromovidos haviam comprovado, eles mesmos, o rigor de Amene. Quando estava em Pi-Ramsés, o soberano encontrava-se com ele todos os dias. Quando o monarca partia para Tebas ou para Mênfis, Amene preparava relatórios pormenorizados que o rei lia com grande atenção. Era ele quem resolvia e tomava todas as decisões. O escriba acabava de expor ao rei o seu plano de reforço dos diques para o ano seguinte, quando Serra-Mana foi autorizado a entrar no gabinete de prateleiras carregadas com papiros catalogados com extremo cuidado. O gigante sardo inclinou-se diante do soberano. Ainda está zangado comigo? Perguntou Ramsés. Eu não teria abandonado Vossa Majestade no meio da confusão. Velar pela minha esposa e pela minha mãe era uma missão da maior importância. Não discordo, mas teria gostado de estar ao seu lado e massacrar hititas. A arrogância desses indivíduos exaspera-me. Quando alguém pretende representar a elite dos guerreiros, não se refugia numa fortaleza. O nosso tempo é precioso, interrompeu Amene. Quais são os resultados das suas investigações? Nenhum, respondeu Serra-Mana. Nenhum sinal? Descobri a carroça e os cadáveres dos guardas egípcios, mas não o de Shenar. De acordo com o testemunho de mercadores que se refugiaram numa cabana de pedra, a tempestade de areia foi muito violenta e de longa duração. Fui até os oásis de Cargué e posso lhe garantir que eu e meus homens vasculhamos o deserto palmo a palmo. Avançando às cegas, considerou Amene, Shenar pode ter caído no leito de um oásis seco e o seu corpo ter ficado sepultado sob uma tonelada de areia. É a opinião geral, concordou Serra-Mana. Mas não a minha, declarou Ramsés. Não havia qualquer possibilidade de sair daquele inferno, Majestade. Abandonando a rota principal, ele perdeu-se, e não pode ter lutado durante muito tempo contra a tempestade, a areia e a sede. O seu ódio é tão forte que lhe terá servido de bebida e de alimento. Shenar não está morto. O rei recolheu-se perante a estátua de Thoth, à entrada do Ministério dos Negócios Estrangeiros, depois de ter colocado um ramo de lírios e de papiros no altar das oferendas. Encarnado na estátua de um babuíno, sentado com o crescente lunar sobre a cabeça, o deus do conhecimento mantinha o olhar erguido para o céu, para além das contingências humanas. À passagem de Ramsés, os funcionários do ministério ergueram-se e inclinaram-se. Acha, o novo ministro, veio abrir ele próprio a porta do seu gabinete. O rei e o amigo, transformados em heróis aos olhos da corte, abraçaram-se. A vinda do soberano era a evidente demonstração de estima que confortava Acha no seu papel de chefe da diplomacia egípcia. O seu gabinete era muito diferente do de Amene. Ramos de rosas importadas da Síria, composições florais associando narcisos e maravilhas, vasos de alabastros de formatos elegantes colocados sobre mesinhas, lâmpadas de pé alto, arcas de madeira de acácia e tapeçarias coloridas formavam uma decoração requintada e cheia de cor, o que se levava a compará-lo mais aos apartamentos privados de uma suntuosa vila do que a um local de trabalho.
com os olhos brilhantes de inteligência, elegante, com uma peruca leve e perfumada, Asha parecia o convidado de um banquete. Frívolo, mundano e um tanto desdenhoso. Quem poderia supor que esse personagem da melhor sociedade fosse capaz de se transformar num espião, disfarçado sob as roupas de mercador e percorrer os caminhos hostis do país hitita? Nenhuma acumulação de pastas perturbara a atmosfera luxuosa do novo ministro, que preferia conservar as informações essenciais na sua prodigiosa memória. Creio que vou ser obrigado a demitir-me, Majestade. Que falta grave cometeu? Ineficácia. Os meus serviços não pouparam esforços, mas Moisés continua impossível de se encontrar. É curioso. Geralmente as línguas se soltam. Em minha opinião, só há uma explicação: a de que se refugiou num lugar perdido e não se mexeu de lá. Se mudou de nome e se integrou uma família de beduínos, será muito difícil identificá-lo. Acho mesmo que impossível. Continue com as investigações. E a rede de espionagem hitita instalada em nosso território? O corpo da jovem loura foi inumado sem ter sido identificado. Quanto ao mago, desapareceu. Com certeza conseguiu sair do Egito. Também nesse caso não se ouve uma palavra. É como se os membros da rede tivessem evaporado como por encanto. Escapamos de um terrível perigo, Ramsés. Terão evaporado mesmo? Afirmá-lo seria presunção, reconheceu Asha. Não abrande a sua vigilância. Interrogo-me sobre a capacidade de reação dos hititas, confessou Asha. A derrota humilhou-os, e as suas divergências internas são profundas. Não se acomodarão na paz, mas precisarão de vários meses, talvez até anos, para retomarem o fôlego. Como tem se portado Meba? O meu augusto predecessor é um adjunto zeloso, que sabe manter-se em seu lugar. Desconfie dele. Como antigo ministro, não pode deixar de lhe ter ciúmes. Que observações estão fazendo os nossos chefes de guarnições da Síria do Sul? Está tudo calmo, mas tenho uma confiança limitada na lucidez deles. É por isso que parto amanhã para a província de Amurru. É lá que devemos organizar uma força de intervenção imediata destinada a impedir qualquer invasão. Fim do capítulo 57. Capítulo 58. Para acalmar a sua fúria, a sacerdotisa Puturripa fechou-se no local mais sagrado da capital hitita, a câmara subterrânea da cidade alta, escavada na rocha perto da acrópole sobre a qual se erguia a residência do imperador. Muatali, depois da derrota de Kadesh, decidira manter a mesma distância o irmão e o filho, e reforçava o seu poder pessoal, afirmando-se como o único capaz de manter o equilíbrio entre as facções rivais. O teto da câmara subterrânea era bobadado e as paredes ornadas de relevos, representando o imperador como guerreiro e como sacerdote, tendo por cima um sol alado. Puturripa dirigiu-se para o altar dos infernos, onde estava pousada uma espada manchada de sangue. Era ali que vinha procurar a inspiração necessária para salvaguardar o marido da fúria de Muatali e permitir-lhe reconquistar as suas boas graças. Por seu lado, Uritexupi, que se mantinha ligado à casta militar mais belicosa, não permaneceria inativo e tentaria eliminar Hattusil ou até mesmo o pai, Muatali. Puturripa meditou até a meia-noite, pensando apenas no marido. O deus dos infernos deu-lhe então a resposta. Reunindo o imperador Muatali, seu filho Uritexupi e o irmão Hattusil, o conselho secreto foi palco de uma violenta discussão. Hattusil é o único responsável pela nossa derrota, afirmou Uritexupi. Se eu tivesse comandado as tropas de coligação, teríamos esmagado o exército egípcio. Nós os esmagamos, lembrou Hattusil.
Mas quem poderia prever a intervenção de Ramsés? Eu o venceria! Não se gabe, interveio o imperador. Ninguém poderia ter controlado a força que o animava no dia da batalha. Quando os deuses falam, é necessário saber ouvir a sua voz. A declaração de Muatali impedia Uritexupi de continuar no caminho que escolhera. Por isso, o filho lançou uma ofensiva em outro terreno. Qual a sua previsão para o futuro, meu pai? Estou refletindo sobre isso. Esse não é o momento para reflexão. Fomos ridicularizados em Kadesh e é necessário reagir o mais rapidamente possível. Confie-me o comando do que resta das tropas coligadas e invadirei o Egito. Absurdo, considerou Hattussil. A nossa primeira preocupação é conservar as nossas alianças. Os nossos coligados perderam muitos homens, e o trono de diversos príncipes pode vacilar se não os apoiarmos financeiramente. Conversa de velho, retorquiu Uritexupi. Hattussil procura ganhar tempo para disfarçar a sua covardia e mediocridade. Modere a sua linguagem, exigiu Muatali. Seus insultos são inúteis. Basta de hesitações, meu pai. Exijo plenos poderes. Sou eu o imperador, Uritexupi, e você não tem autoridade para meditar qual conduta a seguir. Fique com o seu mau conselheiro, se assim o desejar. Quanto a mim, retiro-me para os meus aposentos até que me dê ordem para conduzir nossas tropas à vitória. Com passos nervosos, Uritexupi saiu da sala de audiências. Ele não está completamente errado, reconheceu Hattussil. O que quer dizer? Puturrepa consultou as divindades dos infernos. Qual foi a resposta delas? Devemos apagar o fracasso de Kadesh. Tem algum plano? Apresenta riscos que eu próprio assumirei. Você é meu irmão, Hattussil, e a sua vida é preciosa para mim. Não creio ter cometido qualquer erro em Kadesh, e a grandeza do império é a minha mais ardente aspiração. Cumprirei aquilo que os deuses dos infernos exigem. Nedjen, o jardineiro transformado em ministro da agricultura de Ramsés o Grande, era também o preceptor de seu filho Ká. Fascinado com os dons da criança para a escrita e a leitura, permitira-lhe satisfazer o seu gosto pelo estudo e a pesquisa. O ministro e o filho do rei entendiam-se perfeitamente, e Ramsés felicitava-se por esse método de educação. Mas, pela primeira vez, o calmo Nedjen sentia-se obrigado a contrariar uma ordem de Ramsés, sabendo que essa falta de respeito provocaria a sua demissão. Majestade, estou ouvindo, meu bom Nedjen. Trata-se do filho de Vossa Majestade. Está pronto? Sim, mas estará doente? Não, Majestade, mas então que venha imediatamente. Com o devido respeito, Majestade, não estou convencido de que uma criança tão jovem seja capaz de enfrentar o perigo ao qual deseja expô-lo. Deixe que eu decida, Nedjen. O perigo é considerável. Ká deve ir ao encontro do seu destino, seja ele qual for. Não é uma criança como as outras. O ministro compreendeu que era inútil insistir. Às vezes lamento, Majestade. A nortada soprava sobre o delta, mas não conseguia expulsar as pesadas nuvens negras carregadas de chuva. Sentado atrás do pai, que montava um soberbo cavalo cinzento, o pequeno Ká irritava. Estou com frio, pai. Não podemos ir mais devagar? Estamos com pressa. Aonde está me levando? Para ver a morte. A bela deusa do ocidente de sorriso tão doce? Não.
Essa é a morte dos justos, e você ainda não é um deles. Mas quero tornar-me. Pois bem, ultrapasse a primeira etapa. Ká cerrou os dentes. Nunca decepcionaria o pai. Ramsés deteve-se perto de um canal cuja ligação com um braço do Nilo era assinalada por um pequeno santuário de granito. O local parecia tranquilo. A morte está aqui? Está no interior deste monumento. Se tem medo, não vá lá. Ká saltou do cavalo e rememorou as fórmulas mágicas aprendidas nos contos, as quais eram destinadas a conjurar os perigos. Voltou-se para o pai, mas Ramsés permaneceu imóvel. Ra compreendeu que não teria qualquer auxílio da parte do faraó. Ir ao santuário era sua única alternativa. Uma nuvem ocultou o sol e o céu escureceu. A criança avançou hesitante e estacou na metade do seu objetivo. Na entrada, uma cobra negra com a cabeça larga e mais de 1 metro de comprimento parecia decidida a atacá-lo. Petrificada, a criança não se atreveu a fugir. A cobra avançou para ela. Em breve, o réptil a atacaria. Murmurando as velhas fórmulas, tropeçando nas palavras, o menino fechou os olhos no momento em que o réptil preparava o bote. Uma vara bifurcada prendeu-a no chão. Esta morte não era para você, declarou Setaú. Vá ao encontro de seu pai, pequeno. Ra fitou Ramsés direto nos olhos. Foi por ter recitado as fórmulas certas que a cobra não me mordeu. Hei de tornar-me um justo, não é verdade? Instalada numa confortável poltrona e saboreando o doce calor do sol de inverno que nimbava de ouro as árvores de seu jardim particular, Toia conversava com uma volumosa mulher morena quando Ramsés veio visitar a mãe. Dolente? Exclamou o rei, reconhecendo a irmã. Não seja severo, recomendou Toia. Ela tem muita coisa para lhe dizer. De rosto fatigado, desfalecida, pálida, dolente, atirou-se aos pés de Ramsés. Perdoe-me, eu lhe suplico. Sente-se culpada, dolente? Aquele maldito mago enfeitiçou-me. Tinha acreditado que fosse um homem de bem. E quem é? Um líbio, perito em feitiçaria. Sequestrou-me numa casa de Mênfis e forçou-me a segui-lo quando fugiu. Se não obedecesse, cortava-me o pescoço. Por que tanta brutalidade? Porque... Dolente rebentou em soluços. Ramsés ergueu-a e ajudou-a a sentar-se. Explique-se. O mago matou uma criada e uma jovem loura que lhe servia de médium. Eliminou-as porque se recusavam a obedecer-lhe e a ajudá-lo. Assistiu ao crime? Não, estava trancada, mas vi os cadáveres quando saímos da casa. Por que esse mago a mantinha prisioneira? Acreditava nas minhas qualidades de médium e tencionava servir-se de mim contra você, meu irmão. Drogava-me e fazia-me perguntas sobre os seus hábitos, mas fui incapaz de responder. Quando se dirigiu para a Líbia, libertou-me. Vivi momentos terríveis, Ramsés. Estava convencida de que ele não me pouparia. Concorda que foi imprudente? Lamento, meu irmão. Se soubesse como lamento. Não abandone a corte de Pi-Ramsés. Fim do capítulo 58. Capítulo 59. Asha conhecia bem Bentechina, o príncipe da província de Amurru. Pouco sensível à palavra dos deuses, preferia o ouro, as mulheres e o vinho. Não passava de um homem corrupto e venal, apenas preocupado com o seu bem-estar e os prazeres.
Como Amurru fora escolhida para desempenhar um papel estratégico de primeiro plano, o chefe da diplomacia egípcia não poupará recursos para garantir a ativa colaboração de Bentechina. Em primeiro lugar, o próprio Acha se deslocava, em nome do faraó, para assim testemunhar a estima que o rei dedicava ao príncipe. Depois, trazia-lhe uma apreciável quantidade de mercadorias valiosas, especialmente tecidos de luxo, jarros com vinho de qualidade, louça de alabastro, armas de grande aparato e móveis dignos da corte imperial. A maior parte dos soldados egípcios acantonados em Amurru tinha sido recrutada do exército de socorro, cuja intervenção se revelara decisiva em Kadesh. De regresso ao Egito, gozavam de longas férias antes de retornarem ao serviço. Acha comandava, por esse motivo, um destacamento de 50 oficiais e instrutores encarregados de treinar as tropas locais antes da chegada de um efetivo de 1.000 soldados de infantaria e de arqueiros de Pi-Ramsés, que fariam de Amurru uma sólida base militar. Acha embarcara em Peluze e tomara o rumo norte. Ventos favoráveis e um mar calmo haviam tornado a viagem agradável. A presença a bordo de uma jovem síria aumentara o encanto da viagem. Quando o barco egípcio entrou no porto de Beirute, o príncipe Bentechina, rodeado por seus cortesãos, esperava-o no cais. Quinquagenário jovial e volumoso, exibindo um bigode negro e luzidio, beijou Acha nas faces e multiplicou-se em louvores sobre a prodigiosa vitória de Ramsés o Grande sobre Kadesh, modificando de forma radical o equilíbrio do mundo. Que carreira soberba, meu caro Acha! Tão jovem e já ministro dos negócios estrangeiros do poderoso Egito, curvo-me perante você. Não é necessário. Vim como amigo. Ficará no meu palácio e todos os seus desejos serão realizados. O olhar de Bentechina iluminou-se. Deseja uma jovem virgem? Quem seria suficientemente louco para desdenhar das maravilhas da natureza? Veja estes modestos presentes, Bentechina, e diga-me se lhe agradam. Os marinheiros descarregaram os objetos que traziam. Bentechina, volúvel, não ocultou a sua satisfação. A visão de um leito de notável delicadeza arrancou-lhe uma exclamação próxima da beatitude. Vocês, egípcios, conhecem bem a arte de viver. Estou ávido para experimentar essa maravilha, e não será sozinho. Como o príncipe estava com excelente disposição, Acha aproveitou o momento para lhe apresentar os oficiais instrutores. Como fiel aliado do Egito, deverá ajudar-nos a construir uma frente defensiva que protegerá Amurru e dissuadirá os hititas de atacá-lo. É só o que quero? Estou cansado de conflitos, pois prejudicam muito o comércio. O meu povo quer ser protegido, afirmou Bentechina. Dentro de algumas semanas, Ramsés lhe enviará um exército. Daqui até lá, estes instrutores formarão os seus próprios soldados. Excelente, excelente! O Hati sofreu uma pesada derrota e Muatal está enfrentando uma luta interna com o filho Uritexup e o irmão Hattusil. Para quem pendem as preferências da casta dos guerreiros? Ela também parece dividida. Tanto um quanto o outro têm os seus partidários. Por ora, o imperador mantém uma aparente coesão, mas não se pode excluir a possibilidade de um golpe de Estado. E depois, alguns membros da coligação de Kadesh lamentam terem sido arrastados para uma aventura desastrosa, cara em homens e em material. Alguns procuram um novo senhor, que bem poderia ser o faraó. Soberbas perspectivas. E, para você, prometo-lhe uma noite inesquecível. A jovem libanesa de seios fartos e quadris largos deitou-se sobre Acha e massageou-o suavemente, com movimentos do corpo para frente e para trás.
Todos os pontos de sua pele eram perfumados e a floresta de seu sexo louro exibia uma paisagem encantadora. Embora já tivesse travado vários combates vitoriosos, Asha não ficou passivo. Logo que a massagem da jovem libanesa produziu o efeito desejado, fê-la rolar de lado. Encontrando de imediato o delicioso caminho da sua intimidade, dividiu com ela um novo momento de intenso prazer. Há muito que a jovem não era virgem, mas a ciência de suas carícias supria com vantagem esse irremediável detalhe. Nem ele nem ela haviam pronunciado uma só palavra. Deixe-me, disse ele. Tenho sono. A jovem ergueu-se e saiu do amplo quarto que dava para um jardim. Asha já a esquecera, pensando nas revelações de Benteshina a respeito da coligação formada por Muatali e que parecia prestes a desfazer-se. Manipular bem seria difícil, mas excitante. Para que outra grande potência se voltariam os dissidentes se perdessem a confiança no imperador do Hatti? Para o Egito, tinha certeza que não. O país dos faraós ficava demasiado longe e a sua mentalidade era muito diferente da dos pequenos principados da Ásia, belicosos e instáveis. Uma ideia surgiu na mente do diplomata. Uma ideia tão inquietante que lhe deu vontade de consultar imediatamente um mapa da região. A porta do quarto abriu-se. Entrou um homem baixinho, franzino, com os cabelos presos por uma fita, um discreto colar de prata no pescoço e uma pulseira no cotovelo esquerdo. Estava vestido num traje de tecido multicor que lhe deixava os ombros nus. O meu nome é Hattussil e sou o irmão de Muatali, o imperador do Hatti. Asha ficou por momentos desconcertado. A fadiga da viagem e da luta amorosa estaria lhe provocando uma alucinação? Não está sonhando, Asha. Sinto-me feliz por travar conhecimento com o chefe da diplomacia egípcia e um amigo muito próximo de Ramsés o Grande. Você em Amurru? Você é meu prisioneiro, Asha. Qualquer tentativa de fuga é impossível. Os meus homens capturaram seus oficiais, sua tripulação e seu barco. O Hatti é de novo o senhor da província de Amurru. Ramsés fez mal em subestimar a nossa capacidade de reação. Como chefe da coligação derrotada em Kadesh, sofri uma humilhação insuportável. Sem a espantosa cólera de Ramsés e a sua coragem insensata, eu teria exterminado o exército egípcio. É por isso que tenho de provar o mais rapidamente possível o meu verdadeiro valor e intervir com eficácia enquanto vocês repousam sobre os louros da vitória. O príncipe de Amurru traiu-nos mais uma vez. Benteshina vende-se a quem mais lhe oferece. Está no seu sangue. Esta província nunca mais ficará sob o domínio do Egito. Está esquecendo a fúria de Ramsés. Pelo contrário, temo-a. É por isso que evitarei provocá-la. Logo que ele souber que suas forças de Titas ocupam Amurru, intervirá. E estou convencido de que ainda não tiveram tempo de recompor um exército capaz de lhe resistir. Hattussil sorriu. A sua perspicácia é terrível, mas será inútil, porque quando Ramsés vier a saber a verdade, será tarde demais. O meu silêncio será eloquente. Engano seu, Asha, pois irá escrever a Ramsés uma carta tranquilizadora, explicando-lhe que sua missão diplomática se efetua como estava previsto e que seus instrutores estão realizando um bom trabalho. Em outras palavras, o nosso exército avançará confiante para Amurru e cairá numa emboscada. Esta é uma parte do meu plano. Asha tentou ler o pensamento de Hattussil. Ele sabia de todas as qualidades e defeitos dos povos da região, das suas aspirações e dos seus ódios. O egípcio vislumbrou então a verdade. Mais uma sórdida aliança com os beduínos.
Não há melhor solução. Aprovou Hattussil. Mas são ladrões e assassinos. Eu sei, mas me serão úteis para espalhar a confusão entre os aliados do Egito. Não acha imprudente confiar-lhe semelhantes segredos? Em breve, deixarão de ser segredos para passarem a ser realidade. Vista-se, acha, e siga-me. Tenho uma carta a lhe ditar. E se eu recusar a escrevê-la? Morrerá. Estou preparado. Não, não está. Um homem que ama as mulheres como você não está preparado para renunciar aos prazeres da vida por uma causa já perdida. Escreverá essa carta, acha, porque deseja viver. O egípcio hesitou. E se eu desobedecer? Ficará numa prisão que, espero, seja confortável e sobreviverá. Por que não me mata logo? No âmbito de uma negociação pontual, o chefe da diplomacia egípcia será uma boa moeda de troca. O mesmo que aconteceu em Kadesh, não é verdade? Está me pedindo para trair Ramsés. Agirá obrigado? Não considero verdadeiramente uma traição. A vida salva. Não é uma promessa demasiado generosa? Tenha minha palavra perante os deuses do Hati, em nome do imperador. Escreverei a carta a Hattussil. Fim do capítulo 59. Capítulo 60. As 7 filhas do sacerdote de Madiã, inclusive a esposa de Moisés, tiravam água do poço e enchiam os bebedouros para saciarem a sede do rebanho do pai, quando uma dezena de beduínos a cavalo irrompeu no oásis. Barbudos, armados com arcos e punhais, pareciam animados das piores intenções. O rebanho dispersou-se e as 7 moças correram para o abrigo de suas tendas. O velho apoiou-se à sua bengala e enfrentou os recém-chegados. É o chefe desta comunidade? Sou. Quantos homens válidos há aqui? Eu e um pastor de carneiros. Canaã vai revoltar-se contra o faraó com o apoio dos hititas. Graças a eles disporemos de uma terra. Todas as tribos devem ajudar-nos a combater os egípcios. Não somos uma tribo, mas uma família que reside aqui, em paz, há várias gerações. Chame o seu pastor. Está na montanha. Os beduínos falaram entre si. Voltaremos, declarou o chefe do grupo. Nesse dia vamos levá-lo conosco e ele combaterá. Caso contrário, soterraremos o seu poço e queimaremos suas tendas. Moisés entrou em sua tenda ao cair da noite. A esposa e o sogro levantaram-se. Onde estavam? Perguntou ela. Na Montanha Santa, onde o Deus dos nossos pais revela a sua presença. Falou-me da miséria dos hebreus no Egito, do meu povo subjugado à autoridade do faraó, dos meus irmãos que se lamentam e desejam libertar-se da opressão. Há coisas mais graves, revelou o sacerdote de Madiã. Chegaram aqui beduínos e querem alistá-lo para que participe da revolta de Canaã contra o faraó, assim como todos os homens válidos da região. Isso é loucura. Ramsés esmagará essa revolta. Mesmo estando os hititas ao lado dos revoltosos, não foram derrotados em Kadesh? Foi o que contou o pessoal das caravanas, reconheceu o sacerdote. Mas podemos confiar neles? Tem de esconder-se, Moisés. Os beduínos o ameaçaram. Se não combater com eles, vão nos matar a todos. Zípora, a esposa de Moisés, agarrou-se ao marido. Vai partir, não é verdade? Deus ordenou-me que regressasse ao Egito. Lá será julgado e condenado, lembrou-lhe o velho sacerdote. Irei com você e levaremos o nosso filho, decidiu Zípora. A viagem pode ser perigosa. Não quero saber disso. Você é meu marido e eu sou sua mulher. O velho sacerdote tornou a sentar-se acabrunhado.
Descanse, predisse Moisés. Deus velará pelo seu oásis. Os beduínos não voltarão. Que me importam os beduínos se nunca mais voltarei a ver você, a minha filha e o meu neto? Está dizendo a verdade. Dê-nos o beijo do adeus e confiemos nossas almas ao Senhor. Em Pi-Ramsés, os templos preparavam as festas da coroação do inverno, durante as quais a energia secreta do universo regeneraria as estátuas e os objetos utilizados durante os rituais. Estando esgotada a força que os animava, o casal real devia se comunicar com a luz e em seguida fazer subir as oferendas para Maat, a coerência do universo. A vitória de Kadesh tranquilizara os egípcios. Ninguém mais consideraria o exército hitita invencível, e todos sabiam que Ramsés era capaz de repelir o inimigo e preservar a felicidade cotidiana. A capital embelezava-se. Os principais templos de Amon, Pitá, Ra e Set cresciam ao ritmo de malhos e dos cinzéis dos trabalhadores de pedra. As vilas dos nobres e dos altos funcionários rivalizavam em beleza com as de Tebas e de Mênfis. A atividade do porto era incessante. Os armazéns regurgitavam de riquezas e a oficina especializada produzia mosaicos azuis e envernizados para o adorno das fachadas das casas de Pi-Ramsés, justificando assim a sua reputação de cidade de turquesa. Uma das diversões favoritas dos habitantes da capital consistia em percorrer de barco os canais ricos em peixe e pescar com linha, trincando suculentas maçãs provenientes de um dos pomares dos luxuriantes arredores. Os pescadores deixavam-se ir ao sabor da corrente, admirando os jardins floridos na orla do canal, os voos dos ibis, dos flamingos rosados e dos pelicanos, e muitas vezes esquecendo-se do peixe que mordia o anzol. Manejando ele próprio os remos, Ramsés levara a filha Meritamon para passear, e também o filho Ká, que não deixara de contar à irmã o seu encontro com a cobra. O jovem exprimia-se em termos comedidos, sem exageros. Depois daquelas horas de descontração, Ramsés tencionava reencontrar-se com Nefertari e Izete a Bela, a quem a grande esposa real convidara para jantar. Amênia aguardava-o no desembarcadouro. Para que o escriba se afastasse do seu gabinete, o motivo teria que ser muito grave. Uma carta de Acha. Inquietante? Leia você mesmo. Ramsés confiou os filhos a Nedjen, sempre receoso dos incidentes durante as viagens de barco e mesmo durante os passeios fora dos jardins do palácio. O ministro da Agricultura segurou as crianças pela mão enquanto Ramsés desenrolava o papiro que Amênia lhe estendia. Ao faraó do Egito, da parte de Acha, ministro dos Negócios Estrangeiros. De acordo com as ordens de Sua Majestade, encontrei-me com o príncipe de Amurru, Ben-Texina, que me reservou o melhor acolhimento. Os nossos oficiais instrutores, tendo à frente um escriba real educado como você e eu, na Universidade de Tebas, começaram a formar o exército libanês. Tal como supunhamos, os hititas retiraram-se mais para o norte depois da sua derrota de Kadesh. No entanto, não devemos abrandar a vigilância. As forças locais não serão suficientes se, no futuro, houver uma tentativa de invasão. Torna-se, portanto, indispensável enviar, sem demora, um regimento bem armado a fim de implantar uma base defensiva que garanta uma paz duradoura e a segurança do nosso país. Possa a saúde do faraó permanecer excelente. O rei enrolou o documento. É a letra de Acha? Concordo, mas... Foi Acha quem escreveu esse texto, mas forçado. Também é minha opinião. Ele nunca teria escrito que vocês dois fizeram os estudos na Universidade de Tebas. Concordo, visto que foram em Mênfis. E Acha tem uma excelente memória. O que significa esse erro?
que está prisioneiro em Amurru. O príncipe Venteshino está enlouquecido? Não. Ele também age obrigado. Certamente depois de ter negociado seu apoio. Devemos entender? O contra-ataque dos hititas foi fulgurante. Considerou Ramsés. Apoderaram-se de Amurru e estendem-nos uma nova armadilha. Sem a inteligência de Asha, Muwatalli teria conseguido vingar-se. Imagina que Asha ainda esteja vivo? Não sei, Amene. Com o auxílio de Serra-Mana, vou preparar imediatamente o envio de um comando de elite. Se o nosso amigo estiver prisioneiro, nós o libertaremos. Quando o faraó deu ordem ao contramestre principal da fundição para retomar a produção intensiva de armas de ataque e defesa, a informação espalhou-se em algumas horas pela capital e, em poucos dias, por todo o Egito. Para que velar a face? A vitória de Kadesh não bastara para quebrar o ímpeto de conquista dos hititas. As 4 casernas de Pi-Ramsés foram colocadas em estado de alerta, e os soldados compreenderam que não tardariam em tornar a partir rumo ao norte para novos combates. Durante um dia e uma noite, Ramsés permaneceu só, fechado em seu gabinete. De madrugada, subiu ao terraço do palácio para contemplar o seu astro protetor, que renascia depois dos encarniçados combates contra o dragão das trevas. No ângulo oriental do terraço, sentada no parapeito, estava Nefertari, pura e bela na claridade rosada do amanhecer. Ramsés apertou-a contra si. Julgava que a vitória de Kadesh havia aberto uma era de paz, mas foi exagero da minha parte. As sombras girando ao nosso redor, de Muwatalli, de Shenar, que talvez esteja vivo, desse mago líbio que fugiu, de Moisés, cujo paradeiro não consigo descobrir, e de Asha, prisioneiro ou morto em Amurru. Seremos suficientemente fortes para resistir à tempestade? O seu papel consiste em segurar o leme do barco, seja qual for a força do vento. Não tem tempo nem direito de duvidar. Se a corrente for contrária, você a enfrentará. Nós a enfrentaremos. Erguendo-se no horizonte, o sol iluminou com os seus primeiros raios as figuras da grande esposa real e de Ramsés, o filho da luz. Fim do volume 3. A batalha de Kadesh não acabou em Kadesh. Os hititas vão atacar de novo. E agora? Gente, o Asha é muito inteligente, né? Admirada. Meu respeito a esse primeiro-ministro, a esse amigo de Ramsés e grande diplomata. Gostaram do volume 3? Gente, eu amo esse volume. Ele é para mim, é o melhor. Confio muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia de vocês em mais essa leitura. Finalizamos mais um livro da coleção. Semana que vem a gente começa A Dama de Abu Simbel, que é também um livro maravilhoso. E será que a gente já começa com guerra? Batalha? Sangue? Meu Deus! Deuses, né? Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Deixem o seu comentário, dá um joinha aí, clica no joinha pra mim, por favor. Se for possível, se inscreve no canal. Se não, só compartilha comigo as suas impressões. Um grande beijo pra vocês. Opa, uma revoada aqui. Um grande beijo pra vocês, uma ótima semana e até amanhã em Brumas de Avalon. Ou até semana que vem com Ramsés. Tchau!